A fé dos homens. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens, onde várias confissões religiosas se juntam para conversar sobre fé e esperança. Contamos então com alguns dos representantes das confissões aqui presentes. Eshani Lácia, representante da comunidade hindu de Portugal. Hoje vamos então falar sobre livros e textos sagrados que nos inspiram. Estou curiosa para conhecer um pouco mais sobre a comunidade hindu. Talvez em termos culturais seja aquela com que os europeus, os portugueses especificamente também podem despertar mais alguma curiosidade a este respeito. O hinduísmo que tem uma tradição riquíssima em textos sagrados. Então começo por tentar perceber que tradição é essa. De facto, é verdade que os europeus estão menos familiarizados com esta cultura e é sempre uma oportunidade ótima podermos ter momentos como estes para explicar isso um pouco melhor. Temos realmente uma tradição riquíssima em textos. Nem sequer é possível dizer assim qual é o número de textos que existem dentro da tradição do hinduísmo. Eu diria que são aos milhares, porque subdividem-se em vários grupos diferentes. Temos, assim, os dois primeiros grandes grupos. O primeiro é Shruti, o segundo é Smriti. Todos estes termos são em sânscrito, que é a língua no qual são escritos esses textos, visto que era a língua que se falava na Índia há milénios e, portanto, os textos que foram escritos nessa altura eram escritos em sânscrito, que é considerada uma língua vibracional. Portanto, considerada uma língua sagrada, pode-se dizer assim. Há inúmeros estudos científicos feitos acerca do efeito do sânscrito no nosso cérebro e até mesmo a nível celular. Por isso é que os textos originais, os mantras, tudo aquilo que é utilizado nos rituais hindus até aos nossos dias é sempre recitado em sânscrito. Depois disso houve uma tradição de literatura devocional que foi surgindo a partir do século VII, que já são textos escritos em línguas locais e que são muito mais acessíveis à população em geral, mas os originais foram em sânscrito. Originalmente os textos não eram escritos, eram só passados oralmente, porque é explicado que nessa época as pessoas tinham uma capacidade diferente da que temos hoje, conseguiam memorizar e, portanto, não era necessário passar à escrita. Portanto, durante milénios foi passado oralmente e é por essa razão também que não se sabe exatamente quando é que esta tradição começou. Não havia um registro escrito. Passaram à escrita apenas há cerca de 5.000 anos. Digo apenas porque dentro deste contexto 5.000 anos é muito pouco, dentro desta tradição da antiga Índia. E Vyasadeva então teve um papel fundamental na organização, estruturação dos textos e dividiu-os em 4 grandes textos que são os 4 Vedas. E esses textos atualmente estão traduzidos nas diferentes línguas, em português, por exemplo, ou não? Continuam a ser lidos e estudados na língua original? Eles continuam a ser preservados na língua original, mas existem muitas traduções para várias línguas para que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa ler. Não posso afirmar que a totalidade dos textos esteja traduzida, mas pelo menos alguns, aqueles que são essenciais ou que são mais utilizados, estão traduzidos. Estão compilados em livros? Como é que se pode ter acesso a essa literatura inspiradora? Hoje em dia, sim, existem muitas editoras que publicam esses tipos de livros e existem livrarias, até mesmo online, onde se pode adquirir esses livros. Os Vedas originais, os primeiros textos, eram escritos em folhas de árvore, portanto, não sei dizer exatamente que tipo de árvore, mas eram escritos em folhas e estão preservados em museus, portanto, existem os originais. E trabalha-se depois sobre as transcrições que foram feitas entretanto e as traduções. E quem é que os escreveu? Quem são os autores, o autor, a divindade? Os primeiros textos do primeiro grupo de que eu falei são chamados Shruti. Esta palavra Shruti significa aquilo que foi ouvido. Então é explicado que existe um conjunto de sábios que receberam esse conteúdo por inspiração divina. Portanto, ouviram-no, foi-lhes revelado o conteúdo e eles foram passando essa tradição para os seus discípulos e assim a tradição foi seguindo. Quando foi passada à escrita, foi Vyasadeva que compilou e organizou, mas não se pode dizer que seja ele o autor, na medida em que ele utilizou conteúdos que já lhe tinham sido passados. Ele foi o autor, sim,
de um grande épico que é muito conhecido da literatura hindu, que é o Mahabharata, e do Mahabharata uma parte desse épico é o Bhagavad Gita, que é considerado o texto mais transversal a todas as linhagens filosóficas do hinduísmo, e pode-se dizer que é aquele onde está condensado todo o conhecimento dos Vedas, e é também, se calhar, o mais acessível. Se alguém quiser começar a estudar ou a ler algum texto da tradição hindu, o Bhagavad Gita seria um bom texto para começar. Foi por aí que também começaste a estudar, a ler e a conhecer um pouco mais da cultura e da tradição religiosa do hinduísmo? Porque és portuguesa, não é? Sim. Portanto, não tens família originária da Índia, foi mesmo aqui em Portugal que tiveste o teu encontro com o hinduísmo. É, exatamente, existe essa particularidade. Eu sou portuguesa, a minha família não é hindu, mas eu conheci essa cultura precisamente através do Bhagavad Gita. Foi o primeiro texto que eu ouvi e que eu li. E que fez sentido para ti? Fez todo o sentido, porque desde criança que sempre tinha colocado aquelas questões existenciais e não fazia a menor ideia que existisse um texto que pudesse dar resposta a essas questões. Portanto, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir uma aula, uma palestra baseada no Bhagavad Gita, fiquei encantada. Primeiro, ouvi o sânscrito, portanto tem um certo peso ouvir a recitação na língua original, depois a tradução palavra por palavra, depois uma explicação. Então senti que era como mergulhar num novo patamar de conhecimento, e foi exatamente aí que começou o meu percurso. E como é que podemos resumir a mensagem central do hinduísmo que está presente precisamente nesses textos? A mensagem central, eu diria que é cada alma, cada jiva, que é o termo usado para a alma individual, encontrar e seguir o caminho de autorrealização que vai conectá-la novamente com a sua origem divina. Essa é a premissa de absolutamente tudo o que é feito na cultura védica e que está presente na base de todos os textos. E para isso existem muitos métodos diferentes, adaptados às particularidades de cada pessoa, de cada praticante. Esses textos são lidos por todos os hindus ou estudados apenas por algumas pessoas especializadas? Existem muitos tipos de textos diferentes e que são feitos para vários tipos de pessoas. Então, nesse sentido, podemos dizer que cada conjunto de pessoas vai estudar apenas algum tipo de textos que lhe diga mais respeito. Por exemplo, há textos que são voltados para pessoas que têm um tipo de vida mais ascético, outros que são voltados para pessoas que têm uma família e que vivem integrados na sociedade. Depois existem também muitas linhagens filosóficas diferentes no pensamento indiano, e cada linhagem vai dar mais ênfase a alguns textos. Há alguns textos, os Vedas, nomeadamente, que são estudados pelos sacerdotes, não são assim lidos pela população em geral, até porque isso implicaria saber sânscrito. E existem outros livros que foram, entretanto, traduzidos e simplificados e escritos em línguas locais, que esses sim geralmente são lidos pelas pessoas em geral, e muitos deles foram transformados em canções, portanto fazem parte do cancioneiro popular. E as pessoas conectam-se com a divindade através dessa devoção. O termo é Bhakti, é assim que se diz em sânscrito. Essa tradição de Bhakti foi passada também muitas vezes graças aos artistas, os músicos, os bailarinos, os poetas. Eles tiveram um papel fundamental na propagação da literatura devocional junto da população em geral. E qual é a atualidade? De que forma é que hoje consideras que é possível aplicar essa mensagem milenar à atualidade? É completamente possível, porque os conteúdos destes textos são eternos e universais. Podem ser aplicados em qualquer época, lugar e circunstância. Muitas vezes, alguns dos textos mostram-nos exemplos paradigmáticos de como é que alguém lidou com uma determinada situação, e ao lermos esses textos nós podemos inspirar-nos e não copiar o exemplo, mas inspirar-nos. Dentro destes textos da tradição hindu não existem propriamente mandamentos ou normas que toda a gente tenha que seguir, mas tem um pouco a ver com utilizar o bom senso e utilizar informações que estão disponíveis nestes textos para podermos aplicá-los na nossa vida. Uma vez que são princípios universais e que têm a ver com uma matriz de pensamento, é sempre possível aplicar.
Muito interessante, ficámos então aqui a conhecer um pouco mais sobre a tradição escrita também e oral, os livros sagrados para a comunidade hindu de Portugal, e tudo isto é possível conhecer também para quem está a ouvir e despertar nela alguma curiosidade. Portanto, vocês estão presentes com a comunidade hindu em Portugal, nas redes sociais. Queres deixar aqui algum contacto que seja útil para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vossa tradição? Sim, nós temos as páginas das redes sociais no Facebook, no Instagram, e temos também um website. Portanto, se a pessoa escrever no Google Comunidade Hindu de Portugal, facilmente aparecem todos estes links. Chega lá. Para terminar, se tivesse e tens agora a oportunidade de recomendar a alguém poder encontrar se calhar paz, orientação, discernimento para os dias de hoje, como é que tu achas que isso é possível fazê-lo, nomeadamente através da literatura inspiradora da comunidade hindu, que tu própria já experimentaste? Como referi há pouco, eu diria que o Bhagavad Gita seria o texto essencial, ou assim, para quem quiser começar. Há muitas pessoas até que têm o hábito de, num momento em que precisam de uma inspiração, respiram fundo, fecham os olhos, abrem numa página e o verso que aparecer seria a inspiração divina para a pessoa nesse momento. Mas é importante acrescentar que dentro da tradição literária do hinduísmo existe toda uma série de conhecimento que não se limita, não sei se limita é a palavra certa, unicamente a essa dimensão mística, mas existem alguns textos de apoio aos Vedas, que são os Upavedas, que tratam de temas tão diversos como medicina, astronomia, geometria, arte, escultura, arquitetura, administração, porque no pensamento indiano considera-se que estas áreas todas não estão separadas do divino. É vida. Exatamente. E, portanto, aquilo que são considerados os livros sagrados condensam todas as dimensões da vivência humana. E, portanto, seja qual for a necessidade, pode ser que lá se encontre respostas. Obrigada por terem estado aqui à conversa connosco. Nós somos apenas 4 das muitas, cerca de 13 confissões religiosas que participam não só do grupo de trabalho do Diálogo Interreligioso, como também através dos nossos programas de televisão e de rádio. Por isso também agradecemos à RTP esta oportunidade.